Oi, gente. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer enorme recebê-los aqui na nossa unidade da Vila Olímpia. E é um prazer falar, e relembrar sobre essa pauta tão importante que são mulheres, sejam elas onde elas estiverem. E elas podem estar onde elas quiserem. E aqui na universidade é um lugar que a gente sempre estará de portas abertas para qualquer assunto. Então, agradeço aí a Rosa, mais uma vez. Lu, seja muito bem-vinda de novo. É um prazer a gente ter egressos também, que tragam pautas aí importantes para o nosso time. Então, fique muito à vontade, e vocês também. Então, muito obrigada aí por todas estarem aqui conosco nesse dia. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, público maravilhoso, e com essas mulheres que eu admiro muito, maravilhosas, que têm desempenhado papéis fundamentais na gastronomia brasileira. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Vou começar com a Manu, vou começar aí da esquerda para a direita. Manu Ferraz, mineira do Vale de Jequitinhonha. Manu comanda A Baianeira, premiado restaurante que resgata sabores de Minas e Bahia, Baianeira. É muito legal esse nome. Também é apresentadora do The Taste Brasil e empresária à frente de vários empreendimentos gastronômicos. Gente, eu tive que reduzir muito pequenininho, elas são muito mais que isso, tá? Mara Salles, referência na valorização da culinária brasileira. Mara comanda o restaurante Tordesilhas há mais de 30 anos. Paulista de Penápolis, começou sua trajetória gastronômica ao lado da mãe, Dona Dega. E, desde então, tem se dedicado à pesquisa, à preservação das técnicas, ingredientes e sabores do Brasil. Ela que montou... Quem estuda aqui na universidade, levanta a mão. A Mara foi responsável, há 26 anos atrás, quando a gente começou o curso de gastronomia, ela foi responsável pelo módulo de cozinha brasileira, um luxo, assim. Lembro que uma vez que tinha que vir jambu não... Gente, vocês não sabem o que era 26 anos atrás, não tinha, o jambu não vendia aqui, Tucupi, o Paulo mandava de Belém, Paulo Martins, vinha por Sedex, imagina, jambu, olha o que mudou a gastronomia. Você emprestava do restaurante, às vezes, para as aulas, que loucura, que loucura. Seu trabalho vai além da cozinha, já atuou como professora universitária e recebeu diversos prêmios por sua contribuição à gastronomia nacional. A Mara é uma das grandes responsáveis por consolidar a identidade da culinária brasileira do cenário gastronômico. Depois, Cafira. Cafira cearense, de alma piauiense. Cafira alia ancestralidade, natureza e sua cozinha. Sócia e chefe do restaurante Fitó, que integra o Bibi Gourmand do Guia Michelin 2024, ela traduz suas raízes sertanejas em uma gastronomia contemporânea. Vamos para Daniela Bravin, uma das sommeliers mais influentes do Brasil. Daniela foi eleita a melhor do país em diversas premiações. Criadora do SED, é SED ou SED? Eu nunca sei. SED 261 e da Taberna Huevos de Ouro, é pioneira na cena do vinho nacional. Mas é SED também, né? Depende do seu mood, né? Luana Sabino. Luana, que idealizou esse evento, depois ela vai contar para a gente um pouquinho. E ela é egressa, como a Paula falou, ex-aluna do nosso curso. A gente tem muito orgulho do curso de gastronomia. Formada pela Embi Morumbi, Luana trabalhou no Cosme, em Nova York, e depois abriu o Metz, em São Paulo, junto a Eduardo Ortiz, que é mexicano. Única sommelier de mezcal do Brasil, ela combina expertise em cozinhas e bebidas. Depois temos Cássia Campos, com formação internacional. Cássia é especialista em vinhos espanhóis e cofundadora da SED. Eu consigo, para mim é SED. SED 261. Também é sócia da Huevos de Ouro, reforçando seu papel no cenário vinícola brasileiro. Depois temos Bia Freitas, publicitária de formação. Bia encontrou sua vocação na gastronomia. Com experiência em renomados restaurantes de Nova York, hoje é chefe do Pasta Roma, onde imprime sua criatividade na cozinha. E, por último, mas não menos importante, também nossa ex-aluna, Raíza Zanetti, formada pela Embi Morumbi, também temos muito orgulho. Raíza se destacou na confeitaria e na gestão gastronômica. Hoje é chefe confeiteira do Tuju e atua também como professora e consultora, sempre em busca de inovação.
Então, uma salva de palmas para essas mulheres maravilhosas. E a ideia aqui é uma roda de conversa, não é uma palestra, e a gente quer que vocês todos participem, é uma coisa bem dinâmica, perguntas, tá bem gostoso assim. Então, vou passar a palavra para a idealizadora desse encontro maravilhoso e responsável por unir essas mulheres todas maravilhosas. Obrigada, Luana. Obrigada. Nossa, que responsabilidade depois desse discurso. Eu queria muito agradecer a todos por estarem aqui hoje, agradecer essas pessoas incríveis da gastronomia, que eu tenho muito orgulho e muita honra de vocês toparem esse convite. Agradecer a Rosa, a Paula, por sempre abrir as portas para toda a doideira que a gente tem vontade de fazer aqui. E a gente surgiu com esse Mestre de la Mesa, a nossa primeira edição foi ano retrasado, e realmente surgiu com essa ideia do 8 de março, fazer uma representação feminina e juntar várias mulheres e cozinhar. Mas, aos poucos, isso está se tornando como uma missão de cada vez não ser somente essa data, mas sempre a gente fazer eventos que unam as mulheres, que mostra que estamos, sim, unidas e, sim, podemos fazer eventos só de mulheres, e vai ser um evento incrível, e mostrar essa nossa representatividade para o setor. Então, é só uma sementinha que a gente está plantando e que a gente espere que colha, que vocês também plantem, que isso não venha só da gente, mas a todas as mulheres, até homens também podem dar essa representatividade para a mulher e devem. E a gente quer continuar isso adiante, não somente no dia 8 de março. Então, a gente fez mesmo no dia 10 de março, para ser esse ressaca do Dia das Mulheres, para a gente mostrar que a união não é somente nesse dia. E eu vou começar essa roda perguntando, também conversando com todas, e é uma que eu estou com muita curiosidade, que eu descobri hoje, que foi a primeira professora aqui da gastronomia, jogar bola para Mara Salles, e por ser, eu acho que cada uma que tem uma história, cada uma que teve uma trajetória, e cada uma que é de uma geração também distinta, e eu estudei nessa faculdade, e a Mara começou a idealizar isso, então eu também, como uma aluna, gostaria de escutar como que foi começar tudo isso. Bom, muito bom dia a todo mundo que está aqui. Rosa, querida, muito tempo que não vejo, parceira do começo dessa história, né? E todas as mulheres maravilhosas, especialmente a Manu, que é a idealizadora desse momento, né? Desse encontro, e de levantar essa bola. Bom, eu queria rapidamente falar uma coisa, porque eu acho que aqui tem bastante estudante de gastronomia, né? Ou pretendente, ou namorando a gastronomia. Eu sou uma pessoa do interior, sou filha da dona Dega e do seu Adriano. Minha mãe é dona de casa, e dona de casa de roça é muito forte, né? Ela teve 9 filhos, amava a cozinha, e foi minha companheira de boca de fogão por 30 anos. Meu pai era lavrador e me possibilitou entender esse quilômetro zero, esse do campo à mesa, e isso foi fundamental na minha formação e no meu entendimento do alimento. Eu tenho um respeito profundo pelo alimento, porque eu sei quanto é duro plantar, ficar olhando para o céu para ver a chuva chegar, ou vendo o sol esturricar o plantio. Meu pai cansado, voltando da lida da roça, minha mãe cansada de tanto fazer queijo, fazer embutidos, cuidar dos bichos, né? Era tarefa dela também. Então, esse foi um campo que me deu uma possibilidade extraordinária de entendimento mais profundo da gastronomia. Eu não fui aquela menina que ficava subindo no banquinho para ver a avó fazer a massa, nunca fui disso. Eu não sabia cozinhar, eu tinha muitas vontades, queria ser artista, queria ser sanfoneira, queria trabalhar no circo, me apaixonava pelas pessoas do circo que armavam lá na cidade. E trabalhei, fui burocrata de um banco durante muito tempo, muito infeliz na minha profissão. E eu estou falando tudo isso porque é muito importante que vocês saibam que você não precisa nascer cozinheiro.
Você pode se transformar numa cozinheira, num cozinheiro, e isso transforma a sua vida, e eu sou muito feliz com a minha profissão. Eu entrei na gastronomia depois de uma volta de uma viagem de Ouro Preto, que eu fazia na época, tinha um festival de inverno que eu adorava, e estava trabalhando no banco, e aí eu fui almoçar num restaurante bacana, assim, uma mesa única. Foi antes do Na Mesa, era um conceito muito interessante, uma mulher forte, assim, meio gordinha, mas uma cara de feliz, servia todas as pessoas naquela mesa, e eu olhei para aquela mulher e eu falei, eu quero ser ela, eu estou precisando disso. Voltei, pensando em tirar tudo que minha mãe tinha de talento na cozinha, e minha mãe estava com 50 para 60 anos, eu cheguei e falei, mãe, vamos montar um restaurante? A minha irmã estava do lado, falou, minha irmã endoidou e levou minha mãe junto. Eu sei que 3 meses depois a gente montou um pequeno restaurante perto da nossa casa, que chamava Roça Nova. Não tem o sentido de bossa nova. A Roça Nova, para quem não sabe, é uma derrubada que você faz, uma derrubada necessária e consciente, como o índio faz a coivara, derruba as árvores, queima, e ali nasce uma roça linda, próspera, maravilhosa. Então, o nome vem disso. Não tinha internet, as publicações eram pequenas, não tinham cursos de formação nenhuma, e nós não tínhamos calculadora. Então, fomos desembestados. Muito menos ficha técnica, imagina. E fomos as 2 loucas apaixonadas a montar um restaurante. Eu não recomendo. Eu não recomendo, porque eu sofri muito, foi muito difícil, mas eu descobri que eu sou uma pessoa muito resistente, resiliente. Acho que é a minha alma feminina forte. Eu fui a última a apagar a luz do Roça Nova e fui abrindo caminhos. Aí apareceu a possibilidade de montar um restaurante no flat. Eu não recomendo. Foi muito difícil também. Até que um dia eu encontrei um cara que tinha voltado da Amazônia sem dinheiro, um cara maluco que fez filosofia, que é o Ivo, que era o que a gente precisava. A gente precisava de uma pessoa que tivesse a noção do negócio. Isso é fundamental, porque eu acho que quem cozinha ama cozinhar e pega o seu tempo todo e transforma aquilo em comida. E nenhuma cozinheira pode, eu acho, que administrar, fazer compra, tudo. No início, sim, claro, mas você só vai ser produtiva quando você tiver alguém cuidando disso. Aí o Ivo me ajudou, mudamos de lugar, começamos a ganhar prêmio, e aí vem o convite da primeira universidade de gastronomia, posso falar assim, né, Rosa? Primeiro curso em nível superior de gastronomia, e em terra de cego, quem tem um olho é rei. Eu tinha uma experiência grande já na pesquisa, porque, na verdade, eu gosto muito do Brasil, eu amo o Brasil. E também isso se junta ao meu desejo de conhecer o Brasil fazendo comida. Achei ótimo quando eu descobri que eu queria cozinhar. Eu já estava cozinhando, comecei com a minha mãe, cozinhava bacana, minha mãe era muito melhor do que eu, claro. Quando eu entrei na Embi Morumbi, eu tinha um conhecimento da cozinha brasileira que era da pesquisa rasa que eu tinha, porque eu não tinha dinheiro para viajar, não tinha livros, e aí
a Anhembi, você estava lá, né, Rosa? Foi você a culpada, Rosa? Uma das... Eu implantei o curso, eu ficava ainda morando fora e então, você foi a culpada. E aí fui convidada para Anhembi Morumbi. Eu tinha bastante conhecimento de ingredientes, porque a gente mexia muito com isso. E sabe quem me ensinou as técnicas, assim, os cortes, os nomes mais recorrentes na gastronomia, que a gente não tem, os nomes são importados ainda, né? Porque dizer que o Brasil não tem técnica é um absurdo. Mas, até hoje, tudo que a gente usa na cozinha são técnicas, são nomes importados. E quem me ensinou foram os alunos. Porque eu pegava essa turma, quem me ensinou a nomear, a dizer assim, esse aqui é um brunoise, esse aqui é um chifonado, tá, rodelinha é chifonada, tá, cubinho é isso, tá. E eu aprendi muito com os meus alunos, porque eu pegava esses alunos no estágio final deles. E também é uma coisa que eu reflito, porque eu ainda sou assim. Eu acho que a curiosidade e a humildade e assim, ser completamente destemido pelo conhecimento, eu acho fundamental. Eu aprendo todos os dias com as pessoas mais improváveis. Então, foram eles que também me ensinaram. E aí, cozinhando, batendo cabeça. Hoje, eu, com 71, quase 72 anos, me sinto muito jovem ainda, muito feliz, tenho muita lenha para queimar. Mas eu acho que aqui nessa bancada tem muita gente com lenha para queimar também, e eu queria dar espaço para elas. Muito obrigada. E eu acho muito legal isso da gente ter que receber tantos nãos para conseguir ganhar um sim e ir atrás disso, que eu acho que isso a gente tem todas em comuns, que a gente recebe não, mas a gente quer ir atrás do sim. E essa resistência da gente querer sempre o sim e confiar na nossa trajetória, confiar no nosso interior e aceitar isso, que eu acho que é esse lado feminino, que a gente sempre tem uma energia interior que a gente sabe qual que é o nosso caminho para ir. E é até engraçado que a Manu é uma que não quer largar tudo do restaurante, que a gente estava até comentando, que faz milhões de coisas, e ela continua fazendo milhões de coisas, e que a Mara falou isso de ter que dividir as coisas. E eu queria que a Manu contasse um pouco sobre essa vida louca que ela apresenta a TV, tem 2 restaurantes, está aí já vendo de abrir outro, está na loucura dela. Olha aí, tudo bem, gente? Eu não vou ficar falando de mim, não, vendo a Mara falar aqui. Também acho que o propósito desse encontro, acho que até para a gente engajar, estava ali todo mundo perguntando, né? Como a gente vai ficar palestrando individualmente, acho que fica meio chato, assim, né? Acho que nossa bio já foi falada ali, tem na internet. Acho que a ideia aqui é provocar um pouco, né? E a gente entender como a gente se reconhece, como a gente reflete uma na outra, para que a gente possa se potencializar. Acho que a Mara falando, eu fiquei, na verdade, orgulhosa, porque tinha 10 anos que eu fazia tudo e não largava, mas já tem 6 meses que eu consegui fazer isso e criei uma estrutura. Mas, passando um pouco pela minha história, a coisa de fazer tudo, eu acho que vem do lugar de onde eu sou, da maneira como eu construí meu caminho, né? A baianeira hoje é muito mais do que cozinha baiana e mineira, sem querer corrigir a Rosa, mas como eu, né, me enxergo depois de 10 anos de restaurante. Na verdade, ela me conferiu identidade. Eu sou do norte de Minas, divisa com Bahia. Então, ali eu precisei, né, entender de onde eu sou para entender que caminho eu ia seguir. Hoje eu quero falar de Brasil, eu quero falar de tudo, e tirei esses limites geográficos aí, e estou cada vez tomando posse mais. A pesquisa me interessa muito também, afinal, eu estou num lugar emblemático. Eu acho que a história da baianeira, ela, além de empreendedorismo, além de falar sobre mim, eu falo que eu sou uma guardiã e sou uma
feliz e apaixonada por conduzir essa história e que chega num museu tão emblemático como o MASP. Então, cada vez eu procuro expandir e não colocar limite nisso, porque eu acho que se gritam lá em cima, a gente grita lá dentro, e aí a gente fala, enfim, de um monte de coisa. Eu acho que é tão importante essa roda de conversa que a gente tem. Eu vou falar isso, e vocês puxam o microfone e vão falando aí, eu vou fazendo recortes, e a gente vai trocando figurinha, mas a gente nós somos 50% da população. Hoje a gente está em mais ou menos 15% dos lugares de liderança, assim. Então, quando a gente se junta, né, a minha ideia, ou acho que a ideia de todas nós, eu acho que é a gente, né, criar braços, criar elos, para que a gente possa fazer esse movimento de uma maneira mais agressiva mesmo, eu vou usar essa palavra, porque eu acho que é assim que eu consegui, sabe? Abri picada, cheguei lá na Barra Funda, quando a Barra Funda não era, eu falo, só tinha mato lá, né? Quer dizer, mas é num olhar mais expansivo da cidade. E eu estou falando tudo isso também para além da cozinheira, dessa coisa que vem, né, assim, nos nossos poros, que toma nossa alma, toma nossa vida e fala, é isso que eu quero ser. Eu acho que também eu falo isso por mim. Eu não sei, né, cada uma tem uma história, mas é justamente porque cada uma de nós tem uma história que a gente consegue chegar onde a gente quiser. Então, eu falo que é muito importante a gente não querer fazer o que todo mundo está fazendo. Se eu quisesse ser paulistana e não baianeira, eu estava ferrada. Ainda bem que eu criei esse neologismo aí, né? O Guimarães me ajudou e eu tive coragem, assim. Então, assim, só dá para ser o que se é. Eu repito isso muito. E dentro do que você é, quem é a sua mãe que vai estar ali te apoiando? Quem é o filósofo louco que vai estar te agregando? Né? Qual barreira que você vai, né, sobrepor e ir lá e fazer o seu caminho? E o seu caminho não é só empreender. Eu acho que tem empreender no sentido você é aquela figura. Eu acho que a gente tem aqui exemplos, né, de potências que está no restaurante e que não necessariamente ela é a figura do restaurante, ou a chefe executiva, né, meninas? Assim, a gente tem ali, a minha não está aqui hoje, espero que na próxima esteja junto comigo, mas eu acho que a gente tem alguns exemplos aqui, né, que é justamente entender esse lugar, e esse lugar é de sucesso, é de potência e é de realização profunda, assim. Né? Acho que não é querer estar todo mundo no mesmo lugar que vai nos fazer a chegar em muitos lugares. Assim, eu vejo isso porque o nosso sistema nos coloca a querer vislumbrar só uma coisa. Então, quando a gente volta para si, acho que a gente entende, é isso que faz ser sucesso, assim. E aí, com isso, eu aproveito o gancho para passar lá para o outro lado, para as meninas falarem. Né? Enfim. E aí a gente continua essa roda de conversa aqui como há de ser. Obrigada pela escuta, uma alegria estar aqui. Oi, gente, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, muito obrigada. Só antes da Bia falar, eu vou só interromper, sabe? Porque eu queria fazer só um gancho, que a gente pode fazer isso aqui, viu, professores? Eu falo, uma vez me chamaram, rapidinho essa história, me chamaram para fazer uma palestra sobre empreendedorismo, e eu falei, mas vou lá contar minha história, aquela história, quem quer ouvir? Não, tá. Falei, tá bom, já sei, você é a revoltada do Blindex. Eu mandei, a pessoa falou assim, não, Manu, você não entendeu, é sobre empreendedorismo. Eu falei, não, eu vou falar sobre empreendedorismo, eu sou a revoltada do Blindex, o Blindex está tomando conta do país, a gente está perdendo nossa identidade, a gente não está se reconhecendo e nem sabendo o que é. Então, assim, essa coisa do querer ser todo mundo a mesma coisa, o empreender, ele passa muito mais pelo você entender, você no seu lugar, enquanto potência, do que o mercado espera de você. Aí é consequência. Vai, Bia. Muito bem. Esse é um gancho muito legal, né? Porque, assim como a Manu falou, eu chefio um restaurante desde o início da operação, que não leva meu nome, né? Ele leva o nome de um sócio meu, que é fantástico, que sonhou e idealizou aquele lugar. E eu acho que, por muito tempo, foi difícil para eu entender assim, qual que era o meu lugar ali, como conquistar esse espaço. Né? Acontece muito, gente, até hoje, acho que é uma realidade, não é novidade para ninguém.
como reflexo da nossa sociedade, a nossa indústria ela é uma indústria machista, né? Então, matérias que saíam sobre o restaurante, que não citavam nem meu nome, né? E, cara, é muito difícil, né? Eu acho que por muito tempo isso me levava para um lugar de querer brigar, sabe? Querer ser revoltada do Blindex. Mas eu acho que com o tempo, né, entendendo o lugar onde o restaurante está hoje, o lugar da minha equipe, né, que é uma equipe fantástica e muito madura, esse tipo de reconhecimento passa a ter menos valor, né? E parar de brigar. Eu acho que o reconhecimento ele vem naturalmente com o nosso trabalho, né? E entender como eu posso fazer a diferença a partir dali de dentro, né? Criando espaço para mais mulheres na minha equipe, dando esse espaço para elas terem voz ali dentro também, né? Que mais? Você também teve uma mudança de publicitária para chefe de cozinha, Tive, Rosa. Bom, acho que diferente da Mara, eu fui aquela criança que cresceu vendo a avó, assim, com o banquinho, minha avó, minha mãe, né? Então, acho que, como a maioria dos lares aqui no Brasil, eu cresci num lar onde as mulheres cozinhavam, né? A cozinha era um ambiente das mulheres ali, né? E é muito doido ver que, quando a gente passa para o âmbito profissional, isso pode ser bastante diferente, né? Mas, enfim, sempre quis cozinhar, sempre foi, acho que, o sonho da minha vida. E trabalhei com publicidade por um tempo. E um dia eu fui demitida da empresa onde eu trabalhava e falei, agora. Era o pontapé que eu estava precisando da vida, assim, para ir atrás do meu sonho. E recebi muitos nãos também. Eu lembro que o primeiro restaurante que eu fui pedir um estágio, o chefe estava lá dentro, assim, eu vi ele na cozinha e eu pedia para falar com ele, ele não estava lá, ele nunca estava lá. E eu voltei 4 vezes. Eu voltei no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, até conseguir um estágio. E assim foi. Eu acho que, no momento que eu pisei pela primeira vez dentro de uma cozinha profissional, foi onde eu entendi que, na verdade, eu sempre deveria ter feito isso. E acho que é isso. Amiga, eu vou passar a palavra para você agora, para contar um pouquinho como é também trabalhar num lugar que não leva o teu nome necessariamente, né? Obrigada, Bia. Obrigada, Luana, Rosa, a todos vocês. Acho que... Bom, comecei na cozinha de um jeito que... A minha família não queria que eu fizesse gastronomia de jeito nenhum. Deve ter algumas outras aqui, né, pessoal? Aos 15 anos, eu vi uma propaganda na televisão da Embi Morumbi falando que existia a faculdade de gastronomia. E aí eu entendi que isso era uma profissão. E eu botei na minha cabeça que eu queria fazer isso. Eu gostava de cozinhar, mas, assim, minha família é uma família de muitas mulheres, e mulheres que cozinham, eu tenho família de Minas, etc. Enfim. E aí, foi passando o tempo, eu lembro, minha avó olhou para mim e falou assim, isso não é profissão, pelo amor de Deus, escolhe alguma coisa, né? Minha irmã é médica, meus primos que são próximos são médicos, pessoas que fizeram outras na faculdade, na minha família era o quê? Fazer engenharia, medicina e direito, e olha lá. E eu bati o pé, né? Meus pais me apoiaram, claro, porque precisava que alguém pagasse a faculdade, eu vim e eu queria fazer na Embi Morumbi, não queria saber de outro lugar. Aí comecei a fazer faculdade aqui. Eu lembro da primeira vez que eu vesti uma doma. E eu me emociono muito quando falo isso, porque era uma coisa que eu queria tanto. E todas as vezes que eu visto a minha doma, todos os dias, assim, isso... Assim, e é um respeito, um carinho, e por mim também, porque eu briguei para estar aqui. Eu insisti no meu sonho. E se eu não tivesse insistido, eu não estaria onde eu estava, onde eu estou. Eu acho que, assim, eu me sinto uma pessoa muito realizada trabalhando no Tuju. E, enfim, vou falar de um homem que me dá muito espaço, que é o Ivan. O Ivan me dá muito espaço dentro do restaurante. Hoje a gente tem a Caterina, que também me dá muito espaço. Eu sou muito grata a eles. E quando eu entrei no Tuju, eu tinha passado por outras cozinhas. Eu, na época da Embi, fiz parte do centro de pesquisa da faculdade. Conheci a Carla Pernambuco. A Mara já era dessa época. Eu lembro que eu olhava, assim, admirava. Nossa, a Mara lá no centro, tipo, morria de medo dela, morria de medo de falar com ela. O professor Maranhão, que, nossa, aulas incríveis, assim. Ele me fez me apaixonar pela China, assim, sem nunca ter ido. E, enfim, e quando eu cheguei no Tuju,
eu fui chefe convidada lá, era um programa de estágio, a Luana estava lá, a gente se conheceu lá, e foi onde eu comecei a entender que, para você ser cozinheira, você não precisa ser uma mulher que parece um homem, né? Porque eu acho que as cozinhas que eu passei, a época que eu comecei, ainda era uma coisa muito truculenta, assim. Tinha um cara na cozinha que eu passei, uma das cozinhas que eu passei, que ele me chamava de Railson, e ele achava que era muito legal me chamar assim. E eu sou essa mulher lésbica, né, nada feminina, com essa vozeirona, e os caras achavam super legal, assim. Só que na hora do vamos ver, eu sou uma mulher, então claro que ninguém me tratava como homem dentro de uma cozinha. E eu não entendia isso. E foi entrando no Tuju que eu fui começando a entender que você pode sim ser uma mulher feminina que trabalha numa cozinha e que tem potência e que você lidera outras pessoas. Sejam elas mais velhas ou não que você, homens ou mulheres, não difere. E eu fui ganhando esse espaço dentro do Tuju, e quando eu cheguei lá, eu entrei na confeitaria, e eu não queria ficar na confeitaria, não. Eu queria ir para a área de peixes, de carnes, porque, na minha cabeça, era isso que ia me fazer ser essa tal mulher chefe de liderança e etc. E muitas pessoas falavam para mim, não, você trabalhando na confeitaria, nunca que você vai conseguir chegar a uma chefia e etc. Bom, hoje o restaurante Ovan fala que somos 3 chefes, que é a Vicky, o Lucas e eu, e dentro da confeitaria, né? A confeitaria me mostrou um mundo que a gente pode ser extremamente delicado, fazer as coisas com delicadeza e ainda assim ter potência. Eu sou muito grata à confeitaria também, não só ao fato de ter insistido em fazer gastronomia, mas de ter dado espaço para a confeitaria entrar na minha vida. E eu gosto muito de falar disso. Eu lembro que uma vez eu fui no Compartir da Joyce Galvão, não sei se vocês conhecem esse evento, que é de confeitaria, e espero que ela volte a fazer o Compartir esse ano. Eu lembro que, nesse dia, eu falei assim, olha, eu uso batom na cozinha como uma maneira de mostrar que eu sou uma mulher. É a minha feminilidade, enfim, essa palavra é super difícil para mim, falei até errado. Mas é a minha maneira de mostrar para as pessoas que, sim, eu sou chefe de um monte de gente, eu tenho que ser dura o tempo inteiro, porque faz parte, mas eu também tenho esse lado delicado da mulher. E, para mim, colocar o meu batom junto com a minha doma hoje, na hora que eu entro num serviço, é isso. É só a gente fazer o nosso trabalho em silêncio, quietinho, e confiante naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente quer, as coisas acontecem. Enfim, não quero me alongar muito, mas muito obrigada a todos. Acho que isso que é muito louco, né? A gente tem que perder a nossa vaidade para ser reconhecida. Eu acho que sempre quando até quando às vezes eu vou em algum evento, meu sócio é mexicano, meu restaurante mexicano com ingrediente brasileiro, e eu estou bem vestida, eu gosto de ser vaidosa, sempre me perguntam se eu sou acompanhante. As pessoas nunca vão pensar, por mais do nível da premiação, posso estar na premiação do Michelin, do Fifty Best, as pessoas veem muito... Mas você é acompanhante de quem? E a gente tem que se impor, e a gente não veio aqui também para falar a vida é um arco-íris, tudo é lindo e maravilhoso, mas sim, a gente veio aqui para falar, a gente enfrentou muitas barreiras, a gente vai enfrentar muitas barreiras, vocês vão enfrentar muitas barreiras, não vai ser fácil, mas a gente está com essa coisa de resistência, a gente pode ter um homem, sim, o meu sócio é um homem incrível, que está do meu lado, que super me apoia, que sempre me levanta, que qualquer lugar que ele precise falar, ele vai falar, a Luana é a melhor chefe que existe, ela é foda, ela é incrível, e é muito bom ter um reconhecimento do nosso parceiro. Ele é meu sócio, ele é meu ex-marido também, mas ele é uma das pessoas que eu mais confio nesse mundo, porque ele está sempre me levantando. E eu acho que a gente sempre, quando encontra alguém do nosso lado que está fazendo isso, muda muito a nossa história. Eu acho que quando a gente se veste bonita e faz algo diferente, ou se a gente também não gosta de ser vaidosa, isso não define, não tira a nossa feminilidade. A gente pode estar vestida da maneira que for, do jeito que for, a gente está precisando ser respeitada e valorizada em qualquer setor, sem ser gastronomia também. E o legal desse evento, que eu sempre gosto muito de fazer, é trazer não somente cozinha, porque eu acho que todo mundo que faz gastronomia pensa em chefe.
E um restaurante envolve uma operação muito maior do que só a cozinha. Eu tenho uma sorte incrível de ter 2 sommeliers incríveis que assinam a nossa carta, e eu sei que também elas têm uma super história. A Cássia ganhou a primeira... Conta você da sua premiação, que eu não sei falar o nome. Não, recentemente eu tirei uma certificação de Wine Educator, Spanish Wine Educator, que é educadora de vinho espanhol. Foi a primeira da América do Sul, é um curso que a gente faz na Espanha. E, bom, entre outros, né, que eu já fiz. Mas, assim como a Bia também, eu não comecei na gastronomia, né, na restauração. Eu sou socióloga de formação. E logo depois da faculdade eu fui morar fora do Brasil, morei na Europa por muitos anos. E aí, nesse meio tempo, eu já descobri que eu queria trabalhar com restaurante, com serviço de restaurante, não necessariamente o vinho. E, enfim, porque fiz alguns cursos lá, fiz um curso de food design, que na época o Ferran Adrià estava super em alta com o El Bulli, e era com os designers dele esse curso. Então, foi bem enriquecedor, assim, para eu entender a gastronomia como experiência, não só como uma comida, né? Porque até então você ia no restaurante para comer, ponto, ou comemorar alguma coisa. E a partir daí, assim, começou a se ver a gastronomia como uma experiência, né? Completa, assim, que causa emoção, que você sai de lá diferente de como você chegou. E aí, quando eu vim para São Paulo, foi engraçado que eu vim com essa cabeça, sabe? Para mim estava tudo ótimo, tipo, o serviço da mulher na restauração, já tinha muita sommelier, eu morei entre Espanha e Alemanha. E aí eu cheguei aqui e encontrei um outro cenário, né? Que era, eu fui trabalhar em restaurante como garçonete, né? Comecei com serviço. E aí eu levava a carta de vinhos, assim, e aí a mulher falava assim, não, ele que vai escolher, eu não sei escolher vinho. Eu tenho medo de escolher vinho. Então era sempre o homem que fazia o pedido e tal. Estranho, né? E aí eu comecei a questionar isso, tendo, né, essa formação de sociologia, me ajudou muito a entender as coisas, assim, a entender os mecanismos, né? Você não aceita o que vem. Peraí, por que é assim? E foi aí que eu comecei a pensar que a sommelieria aqui no Brasil precisava dessa mudança também, né? Não poderia continuar como estava. E eu tive a sorte de pegar um movimento que já estava acontecendo, né? A Daniela já trabalhava há muito tempo na área, já tinha um restaurante em que o serviço de vinho era apresentado de uma maneira diferente. Eu a conheci nessa época frequentando o restaurante, não conhecia assim com contato, não como amiga, mas como cliente. E ao mesmo tempo, assim, paralelo a isso, eu já comecei a desenvolver no restaurante que eu trabalhava essa maneira diferente de se olhar o vinho. E aí não só também na questão homem e mulher, mas na questão de mostrar o vinho de uma forma acessível. Porque o vinho até então era muito restrito, né? Ou você sabe ou você não sabe, se você não sabe não pede, enfim, toma outra coisa. E aí eu sempre tive essa vontade de apresentar o vinho de uma forma acessível, explicando de uma maneira que a pessoa entendesse, sem essa necessidade de corrigir quando a pessoa fala errado o nome de uva, né, que acontece muito. E aí, quando a gente se conheceu, a gente começou a trocar essa ideia, né, de criar um projeto mais independente, que levasse o vinho assim, de uma forma, sei lá, em massa, né? E aí a gente criou o sommelier itinerante, que era a ideia de tirar o sommelier do restaurante e levar o sommelier, esse conhecimento do sommelier, para outros lugares, né? Até passo para a Dani para ela continuar contando a história. Então, Oi, Daniela Bravin, todo mundo já sabe. Então, aí a gente começou com esse projeto, foi super legal. Assim, o primeiro que a gente fez foi no Mercado Municipal de Pinheiros, o Tietchan tinha lá uma casa de ceviche super legal. Foi numa sexta-feira, a gente levou a banheira que tinha no meu restaurante, que eu consegui ficar com ela, e a gente levou uma porrada de vinhos legais e diferentes, inclusive Jerez. E que ninguém fosse pedir, foi o primeiro a acabar, a Manzanilla. Jerez é um vinho fortificado do sul da Espanha, tal, Andalucia. E aí, esse projeto, a gente começou a andar com ele, assim, carregar a banheira, vamos para o MITS. A gente foi lá no Paulinho,
sabe, na calçada, meu, vamos lá. A gente levou um puta São José, um baita vinho do sul da África do Rony. Não, tipo, a gente fez a Rossi Rosena Baianeira, ela fazendo pescoço de peru e a gente com uma carta de rosados, assim, desde os super clássicos até umas coisas bem mais malucas. E foi esse projeto que terminou chegando na sede 261, que é um bar que, como proposta, é muito bacana, porque é isso. Assim, eu entendo que tem o lugar do vinho, do tradicional. Eu respeito muito isso. Eu trabalhei em casas muito tradicionais. Durante 6 anos, eu trabalhei em casa francesa. Eu amo. Tipo, adoro, adoro, adoro. Assim, aquele salão maravilhoso, magnífico, tipo, você arrumado para ir trabalhar, tipo, sabe, aquela casa clássica. Eu acho um tesão. Mas lá a gente conseguiu botar na sede o vinho de uma maneira muito fácil, muito... É na rua, você toma na rua, mas nem por isso a gente banaliza o quão complexo é o vinho. Não dá para falar, o vinho é uma coisa fácil. Não, não é, gente, não é. O melhor vinho é o que eu gosto. Não, não, tem vinho com defeito, você pode gostar, mas isso aqui é uma bosta. Não dá, entendeu? Então, assim, né, cada coisa no seu lugar. Então, a gente tem um papel educativo, embora estejamos na rua, a gente está ali servindo todos os vinhos, a gente tem uma informação sobre ele, sabe? Mas é isso. Então, assim, tem a pessoa que só quer tomar, eu quero um branco gelado. Tudo bem, mas se ele quiser saber um pouco mais, nós e nossas sommeliers, nós temos 2 sommeliers lá na frente. A gente... a gente procura trazer para o nosso universo a oportunidade que nós tivemos em dado momento. Então, hoje nós temos lá uma turma. A gente já formou algumas. Tem uma turma aí no mercado que passou por Daniela Bravin, assim, o que me orgulha muito. E aí a gente tem a informação para dar sobre o vinho. Então, é uma forma descontraída, é na rua, é sentado na calçada? Mas a taça é de cristal. O vinho está em temperatura e a gente sabe sobre ele. Então, assim, né? E, claro, eu venho de uma época que não tinha essa coisa do chefe. Eu sou muito do salão. Esse ano eu completo 30 anos de carreira. E era muito diferente. Nos anos 90 era foda. Hoje a gente vive no paraíso, sério. Pensando naquela época que era assédio moral o tempo todo, era um inferno. Era um inferno, não tinha lei, entendeu? Era mato mesmo, e era mato, e para sobreviver você tinha que ter sangue nos olhos. Hoje eu vejo que a gente evoluiu muito a respeito, sabe? Tem muito para mudar? Tem. Muito. Para melhorar? Pô, pra caramba. Mas, assim, cara, a gente já chegou num lugar que realmente a gente já chegou longe. E vamos chegar mais ainda, todo mundo junto, todas juntas. Desculpa, gente, só para completar, eu acho que o importante, acho que a missão assim, de quem está agora, quem hoje está estudando e que vai começar a trabalhar nessa área, é isso, assim, é encontrar um terreno pronto e não se contentar com aquilo. Porque, às vezes, às vezes não, isso acontece muito, né? Você chega num restaurante para trabalhar, você chega numa rede, num lugar... E a pessoa fala, não, aqui é assim, aqui funciona assim. Não, porque isso o mercado não aceita. E não é por aí. Eu acho que cabe a gente encontrar aquilo, tomar aquilo que a gente quer para a gente, do que está bom, né? Como a Dani falou, hoje está um mar de rosa, mas tem que melhorar muito ainda, mas muito. Então, eu acho que essa é a missão, assim, sempre da geração que chega, é olhar aquilo, entender aquele cenário e falar, não, isso eu não aceito, isso eu quero diferente, eu vou fazer assim, vou fazer assado. E, enfim, a partir daí, passo a passo, e mudando, né? Acho que é isso. Se eu não estiver errada, mas a Cafira foi a primeira que eu escutei no Brasil em ter um restaurante totalmente que mulheres trabalhavam na cozinha, no salão, né? Cafira, foi isso mesmo? Foi o primeiro, né? Eu acho que é importante você... Foi muito importante essa sua ação com as mulheres. Obrigada pelo convite, Rosa. Que honra estar aqui, que massa cozinhar com as minhas amigas e parceiras de trabalho. Abaixa só um pouquinho. É uma coisa que, inclusive, eu demorei muito até a aceitar e me colocar nesse lugar com outras chefes, porque eu sou uma mulher nordestina, né? Se você desligar o som.
nordestina e periférica em muitos lugares, e vim para cá como retirante, vou usar essa palavra mesmo, com um sonho, e nem sabia o que era gastronomia, não. Mas eu sabia o que era cuidar, sabia o que era receber, e eu sabia o que era revolta e violência. E isso me motivou, a princípio, né? O Fitó é meu apelido de infância, e eu acho que foi, de forma ampla, né, que se divulgou, talvez, o primeiro restaurante feito por mulheres, mas eu acredito que já existiam outros lugares funcionando, sim, dessa forma, dentro, Brasil adentro, sertão, né, divido o Brasil entre sertão e litoral. E por muitos anos foi assim, né? Hoje a gente configura de forma diferente. A última que eu falar, acho que foi até muito positivo, porque eu consegui me identificar em todas as falas das minhas amigas e companheiras, um pouco em cada uma, assim. E eu hoje estou aqui na transição de carreira, né? Assim, eu demorei. Com a pandemia, eu me vi chefe de cozinha. Eu não me enxergava como chefe de cozinha, mesmo tendo um restaurante bem-sucedido, tocando no restaurante, estando lá todos os dias. Na pandemia, eu vi que eu era uma chefe de cozinha, que eu estava pronta para assumir isso. E, com as novas possibilidades de negócio, eu vi que eu era empreendedora, né? Assim como a Manu, hoje o Fitó está num dos maiores museus também do Brasil, né? Talvez América Latina, e a Pinacoteca. E como aceitar esse projeto, cara? Tinha sido o primeiro ano na minha vida que eu tinha pago um aluguel sem atrasar, que eu tinha tirado férias, que eu morava sozinha, que eu não tinha que dividir um espaço, que eu tinha... Nossa, primeiro ano, eu estou calma, preciso de uma paz. E aí chega a oportunidade do projeto, né? Porque eu expandi no Fitó com delivery. Tem outros processos de expansão além do restaurante, gente. Abrir um restaurante é uma coragem absurda. Existem outros lugares para trabalhar na gastronomia, eles são super interessantes, podem ser um pouco mais tranquilos. E aí, quando me veio, eu estava fazendo 40 anos também, nessa mesma data, eu falei, caralho, isso aqui é forte. E como que... E muito eu estava no processo das crenças limitantes que me levaram até ali, já não estavam mais me servindo. Já, para mim, não era mais interessante reproduzir a mesma coisa, a sua família, os afetos. Cara, não, eu tenho outras memórias que eu quero produzir a partir daqui, outras cozinhas, outras técnicas, outros talentos. Então, eu estava também no processo de me desprender desses cargos do Fitó, né, dessa retórica da chefe. Não, por acaso eu sou chefe, mas aqui o ideal é que eu nem seja mais daqui a um tempo. É que eu esteja munido de pessoas muito mais interessantes que eu, mais jovens, mais capazes, que me coloquem eu aqui, abrindo oportunidades, não só para mim, mas para quem está trabalhando comigo, né? Hoje o Fitó tem, sei lá, mais de 100 funcionários. Então, como é que eu vou me colocar como chefe de cozinha? É impossível, né? Tem até aqui minhas assistentes, assessoras falam, o jornalista quer te ver na cozinha. Eu digo, mas isso é um delírio. Não tem como, eu não estou aqui para servir ninguém, é impossível isso aqui, ó. É uma empresa. Se eu estiver dentro da cozinha, meu funcionário está precarizado, eu deixei de receber isso, eu deixei de dialogar aquilo. Não dá para realizar isso sobre nós, mulheres, né? Que, além de sermos empresárias, tocar nosso restaurante, a gente esteja lá na cozinha todo dia te esperando, porque tu quer receber por mim. Não, Então, eu vejo que todos os dias são essas coisas, ainda associação ao feminino, que eu não gosto. Essa associação do serviço ao feminino, eu detesto. Se você estiver me esperando para lhe receber de doma, de cabelo penteadinho, você vai enlouquecer. Provavelmente eu vou estar de chinelo, de um vestido e fazendo outra coisa que não é na cozinha, porque tem necessidade. E aí, como chega nessa jornada aqui, primeiro ano, depois de vivendo, sair de casa com 17 anos, cara, pagando meu aluguel, como é que você aceita um projeto grande? É olhando para o que você acredita, sabe? A Manu falou, cara, você tem que saber quem você é no mundo. Isso dá muito trabalho para nós, mulheres, porque isso tira dos afetos, isso tira do tempo da sua família. Você carrega também muita culpa querendo isso, né? E aí eu percebi que era o momento ideal para eu expandir, para eu trabalhar com antropólogos, que eu sempre quis trabalhar, para eu conhecer outros acessos para que esse restaurante pudesse ser um restaurante para mais de 10 anos. Então, acho que, para estar aqui com as meninas, para aceitar também
a me colocar a cozinhar com outras mulheres, porque eu sempre, não vou, não sei fazer, vou passar vergonha. Ainda tinha isso. E eu percebi que isso é um conceito embutido para, inclusive, fazer com que eu me sinta menor do lado das minhas companheiras de trabalho. Olha que absurdo, né? Ainda tem mais essa, é como você se coloca. Então, acho que, para quem está começando a jornada, tenham muita coragem, sabe? Sejam gentis e violentas quando precisam ser. Se coloquem sempre, cara. Se coloquem. Não deixe ninguém abusar de vocês. Não deixe, nem a chefe de vocês. Quando eu abuso assim, de uma chefe, de uma funcionária, ela não pode me responder. Não deixe. Abram caminhos, entendeu? Você tem que oportunizar tudo. Se você conhecer um banco, vá lá para a reunião do banco, se vista como a reunião do banco. Se você conhecer uma boa cozinheira, vá lá na casa dela e veja o que ela precisa para trabalhar com você, né? Porque, como tu falou, hoje o FITO, a gente expande o grupo FITO, né? A nossa empreitada de trabalho e frente para contratações, ela é diversa, né? Sempre ligada à comunidade LGBTQIA+P, e por aí vai, e mulheres nos cargos de liderança. Mas isso, quando você escuta que é legal, eu odeio ouvir isso. Não, legal não é legal. Legal era se eu estivesse aqui me preocupando com o meu restaurante apenas, né? Quando a gente traz a diversidade, quando a gente traz recortes para o nosso trabalho, a gente tem que agir também para isso. Em que a sociedade nega, o Estado nega, as leis negam, como que eu vou fazer a minha funcionária chegar segura ao trabalho? Eu tenho pessoas que, no FITO, saíram de situação de rua, muitas funcionárias que queriam emprego. Um amigo falou, vamos arrumar uma casa para ficar, vamos começar nessa ponte. Então, isso tira você muito do lance da gastronomia. Então, você tem que ter muita paciência. Eu tive muita paciência também para exatamente fazer o que eu quero fazer de cozinha. Hoje, eu falo, isso aqui eu estou vislumbrando há 10 anos, essa cozinha. Mas eu tinha um negócio para tocar antes. Eu tinha que dar dignidade aos meus funcionários, eu tinha que ter uma empresa séria, eu tinha que ter, para poder também atingir esses lugares da gastronomia. Então, esse é um desafio, né? Porque a gente que é chefe de cozinha, cara, a gente só pensa em cozinha. Isso não necessariamente é vantajoso para o seu negócio. Então, tem que também ter muita paciência, assim, e desdobramentos, assim. Eu hoje acredito muito no senso de justiça e compaixão. Para mim, ele me motiva a continuar na jornada de trabalho, que é dura, não é fácil, não, gente. Você ir para a cozinha todo dia, pensem bem, viu? É loucura. Vocês sempre podem ir para o salão, tá, gente? A gente está precisando, tá? A gente está chamando agora sommelier de iguaria, tá? Para vocês terem noção. É que nem caviar, nunca vi, nunca comi, não tem. Podem vir, pode migrar. Precisa limpar o salão depois. Não, eu acho que é legal a gente abrir para pergunta, para a gente ter também essa troca junto com vocês, dúvidas que vocês tenham, ou algo que vocês também queiram agregar com o que a gente falou. Olá, boa tarde. Eu estou aqui super emocionada, estava arrepiada com todo mundo falando aqui. E eu quero compartilhar um pouquinho da minha história. Então, eu sou especialista em carnes de churrasco, então um universo totalmente machista também. Em 2023, eu descobri que tinha um curso de sommelier de carnes e eu fui fazer esse curso em Buenos Aires. Deixei meu marido, minha filha, e passei por um momento muito forte de solidão. E eu entendo que vocês devem ter passado por isso. Estou até emocionada. E queria que vocês dessem um conselho mesmo para quem está começando agora, porque tem que lutar muito, né? A gente tem que lutar 2 vezes para estar aonde a gente chegou. E não é fácil, dá vontade de desistir. E dá um conselho aí para essa mulherada, para os novos estudantes. Eu acho que é isso aqui, sabe? Essa troca com outras mulheres que inspiram muito, que ensinam muita coisa. É isso, se fortalecer nesse lugar, porque muitas já passaram, sabe, por situações muito semelhantes. E eu acho que a gente só se fortalece. Se o outro lado não ajuda, vamos segurar aqui, que aqui é o que a gente tem de mais poderoso.
a gente nunca está sozinha, da gente olhar. Toda vez que eu venho aqui, eu conto a mesma história, que no meu primeiro dia de aula, teve a primeira pessoa que eu vi dar uma palestra, a pessoa mais, desculpa a palavreada, mais foda da gastronomia, era a Rosa Moraes, e que foi aquele dia que virou minha chavinha, que eu falei, eu vou ser foda também, porque essa mulher é foda. Então, acho que é isso, da gente não esquecer que a gente não é só um discurso, a gente está aqui realmente para servir de rede de apoio de uma mulher para outra, de chegar e conversar com a gente. Como que você fez isso? Eu acho que nenhuma daqui tem a vergonha de perguntar, eu recebi um currículo de tal funcionário, como que foi aí? Onde você comprou tal ingrediente? Onde você comprou tal louça? Da gente ver que a gente não precisa fazer tudo, não precisa ser tudo difícil. A gente consegue fazer as coisas serem mais leves, mas isso depende da gente tirar essa armadura que a gente vai colhendo com o tempo, de, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser capaz, eu sou eu. A gente tirar e mostrar, eu posso ir ali para o lado e tentar um jeito mais fácil. Eu acho que, de forma prática, né, hoje as pessoas, né, falam muitas bobagens, falam assim, o problema é meu funcionário, são as pessoas. Não é, cara. Não é o valor de um restaurante, são as pessoas. Ele é feito diariamente por pessoas. Então, busquem lugares para trabalharem que reconhecem isso, que tem leis trabalhistas decentes, uma carga de horária que vai respeitar a sua vida pessoal, que você seja respeitado, que te garanta uma alimentação, que você tenha um plano de saúde, que você tenha possibilidades de alcançar o seu ápice na profissão. É preciso ter acesso. Porque, às vezes, a gente se deslumbra muito pelo lugar do chefe e acha que aquilo ali, não posso ficar aqui 20 horas trabalhando. Não pode. Não pode. Então, assim, meu conselho é isso. Procure lugares que vocês vão ter acesso a atingir isso. E, para isso, é preciso ter um lugar minimamente confortável de trabalho, assim, porque eu acho que é onde mais teve desistência dos nossos setores, que as pessoas abandonaram pós-pandemia, é isso, porque foram muitos anos de maltrato, muitos anos de escalas horríveis, de trabalhos análogos, de maltrato, e ninguém quer ser, é impossível você ter uma jornada de trabalho que é só maltrato. Então, acho que pensem muito nos lugares que vocês vão trabalhar e com quem, né? Porque, às vezes, parece legal, mas não é bom ser maltratado, gente, de verdade. Não, isso não é o certo. Se acontece, não é o certo. O que eu ia falar não necessariamente é responder diretamente a sua pergunta, e depois eu passo para as minhas amigas, mas eu acho que é falar de uma maneira mais abrangente mesmo, né? Sair do lugar individual e falar de uma maneira mais abrangente para a gente fala aqui enquanto posicionamento, né? Enquanto atitude. Acho que deu para ver aqui que, na verdade, competência não tem sexo, né? Acho que a gente está falando aqui de dedicação, de competência, e assim ir ocupando os lugares. Quando eu falo só dá para ser o que se é, parece bobo e parece pequeno, mas isso abrange, nos coloca no lugar, desse lugar, inclusive, em como a gente se posiciona e como a gente trabalha e coloca os nossos limites sagrados, né? A coisa de que você fala diretamente de eu não vou trabalhar nesses lugares, eu acho que muitas de nós aqui está fazendo um trabalho que, inclusive, já quebra todo esse sistema. Na verdade, a gente não tem como escapar, a gente é do sistema capital, é capitalismo. Né, assim, eu estava brincando ali, Luana, vou desistir de falar, porque senão vou falar, eu não acredito mais na espécie humana, a gente ferrou tudo, está tudo certo, e olha que motivadora que eu vou ser ali na palestra. Mas é porque tem um sistema aí, de uma estrutura, né, que não é mérito nosso, né, de composição de mundo, que ela é preocupante. Então, quando eu faço um pequeno restaurante na Barra Funda, eu acho que a gente tem que inverter a ordem do coletivo, né? O coletivo é massa. Eu acho que está na hora de pegar, né, o que você pensa, o que eu penso, o que as meninas pensam, e a gente ir fazendo uma força que ela é coletiva. Que eu não sei se vocês me entendem, mas ela é diferente. Eu estou sentindo isso, né? Quando a gente tem muito funcionário, a gente começa a ter muito campo de estudo para, né? Quando eu estava na outra posição, como é que eu penso? E eu acredito muito no trabalhar dá trabalho. Isso aí não tem como a gente mudar, né? Não tem muito o que fazer, apesar de toda a importância ali de
do que é correto fazer, mas trabalhar dá trabalho. E aí, através de sua competência, quando eu falo de quem você assim, parece papo de esotérica, mas move, a gente modifica. As oportunidades vêm através do movimento. Né? Então, eu diria agora, e depois deixo as meninas falarem, também a gente se movimentar e ter também um pouco de coragem e no devagar depressa do tempo, porque a gente precisa, se quiser todo mundo ficar aqui girando e chegar no mesmo lugar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Time de futebol, não dá para todo mundo ser atacante, tem que ter um time inteiro. O problema é que a gente está deixando o sistema tomar conta da gente. Então, entendeu? Quando eu falo, né, tem que entender, achar onde quer ir e sair do lugar de querer o que todo mundo quer. Né? Parece fácil falar, porque eu estou hoje no MASP, com alguns empreendimentos, estou na televisão. Eu passei 10 anos da televisão falando, não, eu não vou participar de um reality show. Como participante, 10 anos, todo dia eles me ligavam, todo ano eles me ligavam. Vem participar do reality. Eu falei, não é meu perfil, eu estou aqui contando uma história, eu não vou lá fazer pirotecnia, e, com isso, eu vou me expor num lugar que não é meu. Né? Eu não é o meu perfil isso, mas é a mídia, mas vai. Né? Todo mundo estava indo. E 10 anos depois me ligaram e falaram, agora você quer vir. Não, chegava uma hora que as pessoas me ligavam e falavam assim, eu sei que você não vai, mas só por via das dúvidas. Eu falei, não, eu não vou. E aí, até o ponto que eu esperei também, eu acho que tem essa coisa do tempo, né? Ainda mais hoje em dia, a gente entender os processos, né, de construção, tempo de pesquisa, né, de amadurecimento, de você estar pronto, se preparar. E aí você vai encaixando. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento individual primeiro para a gente resgatar e potencializar esse coletivo. Acho que o coletivo está se perdendo nele mesmo agora. Então, não vou me alongar muito aqui. Se deixar, eu falo horrores. Mas eu acho que eu responderia para você assim, de maneira direta, parei de ir nesse restaurante. Não pesquisa só, com todo respeito à Veja, existe um mundo de possibilidades para além dos premiados da Veja. Não, enfim, né, não tem só essa possibilidade. Né? É isso. Se eu tiver, eu também me restringi muito. Assim, estou falando agora com propriedade para vocês verem que é possível. Eu não tenho sócia. Né? Meu pão de queijo pagou o primeiro fogão, o que pagou o primeiro tudo, foi tudo construído. Agora, claro, eu estava lá, tinha que todo dia me despir da pinça, da doma, dessa vaidade, de tudo que a gente quer muito rápido, e entender qual era o meu tempo. Por isso que, de novo, eu vou terminar, só dá para ser o que se é. Pergunte você quem é, espere o tempo das coisas e trabalhe. Assim, e amplie, né? Como a Cafira falou, né, no sentido de se empoderar nesse lugar, né? Só essa chefe de cozinha tradicional, porque eu vou fazer isso e não sei o quê. O meu campo de pesquisa, por exemplo, ficou muito mais profundo, e eu fui tendo muito mais oportunidade quando eu entendi que eu não precisava, para ser moderna, para ser atual e sofisticada, eu não precisava fazer cozinha contemporânea necessariamente, né? Fusion ou molecular. Né? Eu resolvi vestir lindamente o arroz e feijão. E, com isso, foi ocupando os mesmos lugares. Então, essa diferenciação ela é essencial. A gente, enquanto mulher, tem um olhar. Acho que a gente, isso que parece frágil, acho que a gente colocar isso no lugar modifica muito. Assim, né? Na verdade, a gente, quando ocupa, a gente tem muito mais possibilidade de fazeres e de artesanias do que normalmente os homens têm. Essa é a verdade. Então, o que parece frágil, será que é? A pessoa que fez a última pergunta, como é seu nome? Andréa. Andréa, eu vou ser pragmática e objetiva. Eu concordo com tudo que essas meninas maravilhosas estão falando, mas aí tem uma questão do real, assim, do que vai acontecer. A Manu falou uma coisa muito interessante. Você precisa se abrir, e não tem só os restaurantes que estão listados na Vejinha,
não é só restaurante, não é só ser chefe. Eu acho que tem a gastronomia tem um espectro gigante, né? Por exemplo, a gente está com dificuldade hoje de arrumar uma recepcionista na nossa casa, que é muito importante para nós ter uma pessoa. Então, eu acho assim, às vezes a gente pega um funil, põe na cabeça alguma coisa que não rola. Você quer gastronomia? Entenda que esse espectro é grande, entenda que, realmente, se você for trabalhar num restaurante para o qual você mandou o seu currículo, e aí eu recomendo que você se apresente como você é. Eu fazia isso, mas eu mudei, acabei de fazer um curso. Eu acho importante essa verdade. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, estão gostando desse jeito de se apresentar, muito mais do que ter uma performance profissional grande. E acho que o primeiro restaurante, o que você encontrar, talvez não seja um restaurante preparado, como é o nosso. Eu valorizo muito o que a Cafira falou, né? A gente procura pensar muito na qualidade de trabalho da nossa equipe, de vida, principalmente, e de vida externa. A gente, muitas vezes, promove algumas coisas para que essas pessoas vivam coisas fora do restaurante, mas nem todo mundo é assim. Esses dias eu fiz uma reunião com a minha equipe e eu acho que o diálogo é tão importante. Acho que qualquer pessoa, um estagiário, um chefe, um subchefe, um sous-chefe, como se diz, a voz dele é importante. Então, nesse sentido, a comunicação, a sua voz dentro de um espaço de trabalho, qualquer que seja ela, tem que ser colocada e reivindicada. Tudo que você não está bem, tem alguma coisa errada, se coloca. Se coloca. Eu fiz uma reunião esses dias com toda a minha equipe de cozinha e a gente não está se dando conta que o mundo está passando, o aquecimento global está aí, e nunca tinha acontecido isso, e 2 pessoas reclamaram muito da qualidade da temperatura da cozinha, onde eles trabalham. Imediatamente, eu falei, gente, eu não me dei conta disso, porque eu não trabalho ali na guarnição, eu não tenho essa experiência. Imediatamente, a gente começou já a procurar coisas, procurar soluções para a questão de temperatura da cozinha. Mas eu acho que o mais importante é se colocar. Não precisa ser agressiva. Quando precisar, tem que ser. Né? Se te maltratarem, revide. Mas colocar talvez seja uma resposta importante. Estou dando esse exemplo porque, às vezes, a gente não se dá conta de algumas coisas e como é importante o diálogo. É isso que eu tinha para dizer. Mas você perguntou como a gente sobrevivia. Lei do talião, meu. Era olho por olho, dente por dente. Revidava na hora, não levava, não. Não levava para casa, mas era terrível. Foi uma época muito ruim na gastronomia. Assim, sério, sinistro. Era assédio moral de chefe, de maître. Até cumim, meu. Você acha? Acima do cumim, o cumim vinha me maltratar. Que é isso? Não, foi treta. Sobrevivemos. Vamos melhorar. Por um bom tempo, isso foi romantizado, né? Inclusive pela mídia, assim. Tipo, o chefe que grita, que joga as coisas, que quebra a cozinha inteira, e aí joga para cima, eu não quero essa comida, joga o prato no chão. Tipo assim, gente, ninguém pode trabalhar nessas condições, assim. E é isso. Eu acho que é essa força de revidar mesmo. E eu acho que, se a pessoa está num lugar em que ela não se sente bem, eu acho que não é só sair, é sair e falar, olha, eu não vou ficar aqui por isso. Ou, olha, se a pessoa te aceita como estagiária, você está lá no primeiro dia, e você vê isso acontecendo, fala, olha, amanhã eu não venho por causa disso, porque você é mal educado. Porque senão também a pessoa vai achando que é normal, né? Se quem está em volta banaliza, acho que é isso, tem que falar.
Boa tarde. O meu, na verdade, não chega a ser uma pergunta, mas é um complemento ao que a colega falou. Eu, assim como a maioria também, não tive como primeira profissão a gastronomia. Eu brinco que a cozinha me escolheu. Estou nova ainda, estou há 2 anos e meio nessa área. A primeira experiência foi fazendo marmita para ajudar uma amiga que estava com alguns problemas. E acabei com aquele sonho de estar do lado dos deuses do Olimpo da gastronomia de hoje. E tentei, mandei currículo em várias vezes, e ninguém me chamava, porque eu não tinha experiência nenhuma, né? Depois eu comecei a fazer um curso que me auxiliou muito. E, como eu não estava conseguindo, eu falei, eu vou andar por aí, vou olhar para um restaurante e o que me chamar eu vou. Não importa se ele seja famoso, se ele está na Veja, onde for. E eu conheci um bistrô, que, inclusive, a Rosa auxiliou o dono desse bistrô há 20 anos atrás, quando ele chegou da França fazer uma pesquisa, o Jacques, não sei se você se recorda. E foi lá que eu aprendi que o seu chefe é a última coisa que a gente tem que querer ser. Porque, primeiro, a gente tem que passar pela louça, a gente tem que aprender a limpar uma cozinha, a gente tem que aprender a sorrir para uma pessoa que reclama do nosso prato, ou que se orgulha do prato, o que seja. E é importante, eu acho que, hoje em dia, estar com os melhores no começo talvez não seja o melhor, porque foi com ele que eu aprendi que a cozinha, no início, também é bonita, ela não precisa ser dolorosa, ela não precisa ser humilhante, ela, de fato, tem o seu lado bom. E depois pronto, o meu coração virou pedra graças a ele, e aí eu comecei a enfrentar o pessoal aí, fui um pouquinho humilhada, pisada, e é isso. Hoje em dia, acho que eu não estou ao pé de vocês, mas me inspiro e espero um dia ser 1% do que cada uma que está aí sentada é. Muito obrigada. Tá. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta que é um pouco mais técnica para as garotas dos museus. Queria entender como é que é estar num espaço de arte, se existe uma castração na hora de construir um menu ou de idealizar o espaço, né? Como é que foi essa concepção para vocês duas? E para a Dani e para a Cássia, queria saber como é que é fazer consultoria, pensar em menus para restaurantes, né? Se isso dá mais tesão do que pensar nos menus, nas cartas, né, da sede e do Huevos, se rola muita bateção de cabeça, né? Se é muito difícil entender o que o cliente quer e ainda assim se colocar, né? Colocar a essência de vocês dentro dessa carta. Acho que foi. Obrigada pela pergunta. Para mim, eu não sei como foi para a Cafira é mais recente, né? Para mim, eu ocupo o MASP, e aí, abrindo mesmo para vocês entenderem como as coisas se dão, existia um processo de ocupação ali do museu, e eu caio de paraquedas, literalmente, dentro desse processo. Eu não fiz parte dessas licitações e desse processo. Eu fui levada por um diretor específico que me apresentou dentro de uma fase final, dentro do processo amplo do museu. O museu, há 5 anos atrás, que foi quando eu entrei, já está, né, há 10 anos dentro de um processo diferente. A gente vê isso na parte curatorial, né, no sentido de falar de Brasil, o MASP é isso tudo, mas ele é a maior coleção de arte europeia dentro do nosso país. O primeiro plano era que viesse alguém do mercado, um investimento, e aí, né, vamos dizer, como os business acontecem, e aí eu entro e eu
eu começo a defender uma história dentro do museu e começo a dizer o porquê que era eu que tinha que estar lá. Eu, enquanto baianeira, enquanto toda a história e coerência que eu achava que podia acontecer. E assim, literalmente, quebrando todos os paradigmas, eu entrei dentro do museu. Então, ele passa a não ser algo no sentido de acordo de fusões e de investimento, e a gente passa a assinar um contrato de concessão. Então, eu passo a ocupar o espaço do museu. Eu tenho um contrato de concessão lá. Estou abrindo aqui para vocês entenderem que, na verdade, você faz, você é o que você é, as coisas acontecem. E aí as oportunidades vêm, né? E a gente quebra tudo isso. E aí, enfim, aí eu entrei. O MASP não tem ingerência nenhuma no meu menu, né? É uma parceria muito bonita mesmo, porque, na verdade, eles entenderam que eu fazia parte, né, que era coerente tudo aquilo que eu já tinha construído tá dentro ali daquele espaço. Então, é assim que eu opero lá. Inclusive, mês que vem vai todo mundo me visitar lá, que a gente sai de onde está hoje, que é dentro do prédio da Lina, e a gente passa a ocupar o MASP em expansão, que é o prédio lá, já fazendo meu merchan aqui. Mas muito mais para isso, assim, precisa ser ocupado, precisa todo mundo, muita gente sabe, ainda tem muita gente que não sabe que a gente está lá dentro do museu. Enfim, e a partir do meu trabalho, hoje eu sou uma a única receita positiva dentro do museu, tudo pelo jeito que a gente trabalha, né? O que a gente constrói depois reverbera e a gente acha que é impossível estar nos lugares, né? E não é. E aí você vai brigando e vai mostrando, né? Então, assim, eu faço business sem ser business, mas a gente faz. E essa mulher que faz tanta coisa faz comida sem fogo, gente. Agora o fogo vem. Vem, delícia. É isso. Se a gente está lá dentro do museu, não tinha fogo, né? Dentro do museu, no próximo tem. Mas, enfim, eu não sei como é da Cafira. O meu eu pago um aluguel, vivo lá dentro do museu, tenho a honra disso. Eu acho que, na verdade, o museu, aí agora falando para a minha história, dá uma longevidade gigante, porque, estando lá dentro, me legitima. Aí, se eu não tinha medo, eu não tenho mais medo ainda. Assim. Então, tem muito mais uma parceria, uma ocupação de um lugar, uma legitimação para eu continuar fazendo aquilo que eu faço, falando aqui com vocês com muita propriedade, justamente para a gente não querer, porque é o tempo inteiro, é vigilante o tempo inteiro, senão você acaba indo para os mesmos lugares, entendeu? E esquece, inclusive, dos lugares que você já está ocupando, né? Isso é uma preocupação, assim. É quase uma terapia também continuar assim os nossos caminhos de empreendedoras, assim, porque o tempo inteiro querem também fazer você acreditar que você podia estar fazendo de outra maneira. A gente, né, eu estava muito, né, como eu falei, aquele ano que eu achei que as coisas iam ser mais calmas, e aí chegou. Na verdade, né, querendo falar, não quero. Eu estou pensando na cosmologia das coisas, é uma coisa que eu acredito muito, né? Para quem conhece Nego Bispo, veja, ele é um piauiense muito interessante que fala disso. E um mês antes de chegar a carta da Pina para a gente, como convite para participar do chamamento público, a concessão, né, e por aí vai, eu tinha ido à Pinacoteca e sempre que eu sou uma pessoa que sinto desconfortos, assim, quando eu sei que uma coisa vem para mim, consigo me conectar. E eu senti um extremo desconforto. Eu fui visitar o prédio novo e eu tive um choro, assim, quando eu descobri que eu ia ser cozinheira, quando se revelou para mim a minha profissão, o meu ofício. E aí eu olhei e falei, nossa, ali é um restaurante. Falei, porra, esse restaurante vai ser meu. Acabou. Isso aqui é o meu lugar. Porque, se você não sabe, a Pinacoteca está no centro da cidade de São Paulo, entre o Bom Retiro e a Luz, que é lindo, e as suas problemáticas, né? A gente tem ali a Pinacoteca se divide em 3 prédios: Estação, Luz e Contemporânea, né? Vindo de histórias muito difíceis, processo de embranquecimento forçado do Brasil, cultura café com leite, DOPS, né? Um acervo que te provoca. Ela tem um acervo muito interessante, ela é super provocativo. Você entra na Pina, ela vai te convidar a refletir, ela recorta a barreira da arte assim genialmente. E
eu sentia que eu tinha que estar naquele lugar e que seria um projeto que me motivava, porque talvez abrir outro restaurante na rua, como o Fitó, um restaurante feito por mulheres, totalmente, com a cultura empresarial forte, me dá muito trabalho manter isso. Eu não sei se eu teria tanta força para reproduzir o Fitó dessa forma. Eu estava pensando em reproduzir o Fitó como um café, um delivery, outros tipos de reproduções, né? Porque é business, eu preciso ganhar dinheiro também, é o capital, né? E ali o Fitó tem custos altos para se manter fiel à sua cultura empresarial, né? E eu também preciso sobreviver, pagar minhas contas e ter algum benefício financeiro com o meu trabalho, né? Porque senão me tira também da cozinha para fazer várias outras coisas. E aí, quando chegou a carta para a gente, né, meu sócio estava viajando de férias, eu, mano, você tem que voltar. Não, não é possível. E aí eu decidi, quer saber, esse restaurante vai ser meu. Acabou. Primeiro, eu tinha muita certeza que eu queria o projeto. Então, eu fui atrás dos melhores acessos. Eu fui buscar os 2 melhores antropólogos que tinham no mercado para escrever comigo esse projeto. Eu me debrucei na curadoria da Pinacoteca. Eu fui todos os dias, eu estudei aquilo, eu me movimentei, eu mudei de bairro. Eu fui morar do lado da Pinacoteca. Eu andei lá todos os dias, de noite, de dia, com a Cacrolândia, com o cliente. Eu pesquisei. Eu entendi que o Fitó tinha muita força como cultura, mas lá e não ia ter nenhuma, porque, né, seria a gastronomia do museu era inexistente, era um café que tinha 20 anos que servia congelados e que as pessoas estavam bem. Como que eu vou entrar e dizer que é o Fitó aqui? Como que as pessoas vão perceber que aqui tem gente trabalhando, gente para te servir, tem dignidade de trabalho, tem uma cozinha brasileira feita com produtos diários, não tem congelado, não tem Ruffles, não tem nada industrializado. Né? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, tem um ano que eu estou lá, foi um primeiro ano muito sofrido, eu sofri muito. Tá? Eu nunca tinha recebido tanto hater, tanto shade, ao ponto de criar uma página do Google para detonar o Fitó. Não é sobre a comida, é sobre outras coisas que o Fitó tem como cultura. Não é possível que um sanduíche ruim faz você criar uma página para detonar, não é sobre isso. Né? E é um museu, que, inclusive, indica que a gente não pode nem ter fogo dentro. Quando eu fui fazer o seguro dizia assim, a gente não recomenda ter um restaurante. Eu falei, porra, aí, calma aí, não vai dar. E é como que tem esses recursos financeiros? Eu não tinha. Como é que eu vou levantar milhões de reais agora em 6 meses? Família, banco, como é que eu vou fazer isso? De onde que eu vou tirar? É muito recurso financeiro, energia. Como é que eu vou mudar agora o meu escopo de trabalho? Né? Como é que eu vou trabalhar mais? Onde que eu vou? Eu tenho um sócio que me apoia, que é incrível. Um investidor também que me apoia, que acredita no meu trabalho, mas o trabalho é lá todo dia, é diário. Né? E como que eu vou dialogar com esse cliente do museu, que não sabe quem é o Fitó? Que a Pinacoteca também não vai falar, porque não é o trabalho dela, porque ela está envolvida em outras questões. Eu fiquei trabalhando lá 1 ano provisório, do jeito que eu sabia que não era o bom. Né? Até o Johan, que é um dos diretores, essa semana que eu abri, o Contemporânea falou, Cafira, isso que é acreditar numa visão. Parabéns, primeira vez que ele me dá isso, porque a Pina sofreu junto com a gente, né? Muito acostumada a estar um café mal servido, coisa, não existia uma reclamação, existia uma falta, mas não existia uma reclamação, né? Como entender esse cliente? Eu estou num recorte, eu tenho realmente um cliente diverso. A Pinacoteca, aos sábados, é de graça. O ingresso já é R$ 35, já é a metade. Então, o meu cliente é diverso. Né? Como que eu vou fazer uma obra na Pinacoteca? Eu fiz uma obra de 8 meses, eu cavei o museu, porque não tinha condição de ter uma coifa, não tinha condição de ter uma pia. Eu falei, caraca, vou ter que construir. Eu demorei 30 empreiteiros para aceitar fazer isso comigo, porque ninguém queria se arriscar. Cara, é um prédio tombado, Paulo Mendes da Rocha, a Pinacoteca. Você já pensou se eu derrubo essa porra? Porra, não vai ser bom para mim na cidade de São Paulo. E aí eu estava muito acostumada a responder a mim mesma, ao meu sócio, aos meus funcionários. Fitó, agora eu respondo à instituição, eu negocio com ela diariamente, com esse cliente. Então, é difícil, mas é uma honra. Para mim, não existia nenhum outro projeto possível que eu queria fazer na minha vida. Eu sou uma mulher, claro, dentro de um recorte, sou uma mulher branca, padrão, eu tenho os meus benefícios nisso, mas eu sou sertaneja na cidade de São Paulo. E hoje eu ocupo um dos maiores museus do mundo. Não teria outro projeto para mim. Não teria outra coisa que eu quero fazer da minha vida, de verdade. E, com isso, eu abri outras possibilidades. Com isso, agora, eu vou aumentar meu escopo de trabalho, as qualidades de trabalho, as coisas que eu vou fazer, as oportunidades que vão gerar para a minha carreira também.
Eu estava vendo a Fernanda Torres, né? Todas as entrevistas eu falei, caralho, eu vou atrás dela. Porque essa mulher está abrindo aqui para a gente um lugar que não vai ter aqui no meu recorte. Uma carreira internacional. Entendeu? As entrevistas que ela dava, como ela se colocava, como ela queria. Eu fiquei assim, assistir todas. Eu falei, eu vou atrás dela. A Fernanda abriu essa porta, eu vou. Ano que vem vou estar em tal museu cozinhando. Então, é muito o que a Manu falou, é saber quem você é o tempo das coisas. Né? É projetar hoje e colher... E trabalhar muito duro, gente. Trabalhar duro e ter, acreditar. E, assim, precisa de uma série de fatores também. E investidores. Uma coisa que é legal de nós duas estarmos aqui, eu acho que é isso, né? Uma vai abrindo porta para a outra. Eu acho que se eu não tivesse chegado lá, não que não seja o lugar dela, mas eu acho que as pessoas não iriam... Demora mais, né? Quando uma vai... Aí começa, né, ver a possibilidade de todas as outras irem, né? Param de nos questionar, sabe? Então acho que vai virando uma ramificação mesmo, assim. E é super importante estarmos nós duas hoje, porque acho que são os museus mais importantes que a gente tem, né? E nós estamos ocupando. E também dá para repensar, gente. Eu não tenho sócio, eu não sabia o que fazer, eu inventei. Eu criei, nem PPT eu criei, porque eu não sei, eu sou péssima de negócio. Eu criei uma história e falei que era uma heresia fazer uma arquitetura em cima da arquitetura da Lina. Mentira, eu não tinha dinheiro. Então, eu peguei minhas coisas e falei, não, nós vamos ocupar aqui o museu, porque, assim, juro por Deus, eu entrei no MASP, vou ser bem direta para vocês, com R$250 mil. Eu nunca tinha pegado empréstimo na minha vida, que, para mim, empréstimo é dívida. Então, aí, né, mas, enfim, depois de alguns belos anos, 250 dava para entrar ali, né, dividia tudo ali, e eu inventei. Então, eu criei ali uma narrativa, uma história. Eu baseei Na Mão do Povo Brasileiro, que é o primeiro livro, a primeira exposição que teve no MASP. Então, é isso, é pesquisa, é conhecimento, é correr atrás, entende? Não necessariamente é dinheiro, porque fica parecendo, tipo, mas elas devem ter não sei o quê. Mas não sei. Não, não é. Aí, esse foi a primeira exposição que a Lina fez dentro do museu, em que colocava artesanato e arte no mesmo lugar. E muito daquele me era familiar, era meu, era tudo do Vale do Jequitinhonha. Ou não era do Vale do Jequitinhonha, era do interior do Brasil. Eu saí pegando cabaças, porque hoje está tudo terracota, mas naquela época não era todo mundo terracota, raiz e afim. Saí pegando cabaça, moringa, não sei o quê, e montei ali uma ocupação e ocupei para ser viável, assim, e defendendo isso, né? Eu estou me expondo agora que a história já passou, mas eu me coloquei em outro lugar, mas o que eu só estou me abrindo aqui porque eu acho que não adianta nada a gente vir aqui, né, e fazer palestra. A ideia aqui é a gente entender e nos reconhecer, entender que é possível. Acho que a gente está aqui para entender caminhos, né, para inspirar caminhos. E não vou estar aqui só falando, né? Então, sendo bem honesta aqui, só para dizer que dá certo. Para complementar a importância de nós, mulheres, de nós duas e outras, estarem nesses lugares, né, que são lugares tipicamente paulistanos, que poderiam ter uma série de outras oportunidades para outras pessoas, e de como isso é sério, né? Isso passa da nossa esfera de cozinheiro e fala assim, não tem prêmio, querido, não tem nada, eu estou dentro do museu, acabou. Ou você me respeita ou você sai fora. Não tem mais diálogo, não tem nada a ser provado, né? E trabalhar todo dia, né? Porque o empresário, a empresária brasileira vive na corda bamba e você tem que ter cabeça para lidar também com essas questões aí, que são inúmeras dentro de um restaurante. Tá, eu vou ser breve aqui, eu e a Cássia. Maria, o que você perguntou mesmo? Desculpa. O processo, Dani. Tá. Eu acho que hoje é a parte assim, que dá um baita tesão para a gente, assim, né, Cássia? Tipo, e é onde a gente coloca assim, muita criatividade e usa muito do nosso repertório, que é esse acesso que a gente tem a vinhos. Você pensar, toda semana na sede são, no mínimo 40, até já teve 70 rótulos diferentes, todos servidos em taça. Então, assim, é muito vinho rodando na nossa cabeça, além das degustações que a gente vai. E aí, chega na hora da carta,
é aquele momento glorioso da gente poder usar todo esse universo de vinhos que a gente conhece, que a gente acha que faz um sentido tremendo. Nossas cartas nascem na cozinha, impreterivelmente. Não há conversa, elas nascem na cozinha, da cozinha para o salão. E, a partir disso, a gente estuda o público-alvo, ticket médio, etc. E aí a gente vem com um conceito. Todas as nossas cartas têm um conceito. A gente estuda uma história para contar nessa carta e a gente não repete nenhum vinho e nenhuma carta. Hoje a gente faz a carta da Baianeira, do Médici, do Zedeli, do Sororoca, do Puba em Belém. Algo mais? Do Notier, a Baru. E isso é muito bacana, porque a gente tem essa proximidade com essas cozinhas diferentes, então é usar muito da nossa criatividade. Isso é muito bacana. É um baita espaço para a gente usar o que a gente aprende diariamente, o que a gente aprendeu nesse tempo que a gente está aí. É muito bom. Eu não sei se a Cássia... Sim. É a gente trabalha com a Baianeira já há quase 10 anos, né? Faz um tempo. Gente, e, assim, era isso. Ela perguntou se é difícil. Assim, o mais difícil é a gente chegar no conceito. Porque os vinhos a gente já tem na cabeça, né? A gente muda lá toda semana a seleção de vinhos da sede. Então, assim, falou a uva, falou a região, a gente já tem lá uns 3, 4 opções. Mas o difícil mesmo é chegar no conceito. É nisso que a gente se debruça cada vez que a gente vai fazer uma carta. Vai ter uma perguntinha aqui agora. Mic check. Primeiramente, boa tarde. Eu queria, na verdade, fazer 2 perguntas, porque eu vim direto para o universo da gastronomia. Eu entrei na faculdade com 18 anos, então eu aprendi tudo muito novo. E uma coisa que o chefe Pedro me disse no começo do semestre foi que o universo da gastronomia é muito pequeno. Porém, mesmo assim, a gente percebe que, sendo pequeno, ele segue não sendo justo. Porque mulheres no mundo são a maioria, mulheres na cozinha são maioria, porém, em cozinha industrial ou no topo da cadeia alimentar da gastronomia, seguem sendo desfavorecidas. Então, eu queria até mesmo citar uma professora aqui da IMB, que é a Silvia. Ela disse para a gente que, assim como todos os professores da IMB, ela tem um currículo extenso, cheio de experiência, porém, assim que ela chegou na gravidez, um lugar que ela trabalhava há quase uma década simplesmente demitiu ela no fim da licença maternidade dela. Então, eu queria saber se, em algum momento, algumas das chefes presentes aqui já estiveram em uma montanha-russa. Estavam no topo da sua carreira, porém foram desfavorecidas por simplesmente serem mulheres. E também eu queria fazer outra pergunta, porque aqui na IMB a gente percebe que qualquer um pode ser empreendedor, basta querer. Então, eu queria também saber como que um empreendedor pode ser mais positivo nesse prisma de apoiar minorias, vamos dizer assim. Porque, mesmo mulheres não sendo minorias, sendo maiorias no mundo inteiro, elas são desfavorecidas nesse universo pequeno que a gente vive, que é a gastronomia. Quem está? São 2 perguntas. Tá. Espera aí, então vamos só dar um gancho aqui, daí tem uma pergunta dele, daí a gente já amarra. Bom, em nome também do Observatório da Gastronomia da cidade de São Paulo, minha coordenadora, a Guta Chaves, parabeniza essa roda incrível de conversa com mulheres incríveis e inspiradoras. Muito, muito. Mas uma pergunta importante e rápida. Vocês contaram a história real de vocês. Mas quando vocês se preocuparam com o mundo digital? Quando? Quando deu estalo? As cozinhas
todas a história de vocês, mas assim, quando o mundo digital fez parte da importância dessa trajetória? Pegando o que a Cáfera disse, quando ela estava na Pinacoteca, ela se deparou com o mundo de haters. Então, quando que o mundo digital passou a ser importante também, além do mundo real, além da presença, além da história, além de tudo isso? Peraí, o mundo digital e só resume essas duas perguntas. Pode. Peraí, então... Quando se tornou importante, quando deu voz para um monte de idiota. Isso foi punk. Acho que assim, quando começou a tornar uma coisa assim do cotidiano, certo? Assim, você virou um alvo, você fica ali, você assim, é covardemente atacado, tá? Por pessoas que realmente, assim, cara, é inacreditável, assim, assim, eu leio coisas assim absurdas, sabe? A meu respeito, a respeito das pessoas que estão trabalhando comigo, que são esculachadas. Então, acho que, infelizmente, não foi por um motivo bacana, foi por uma coisa, assim, quando esses idiotas realmente tiveram essa ferramenta à mão e eles podem chegar lá e detonar o seu trabalho sem nenhum embasamento, isso se tornou importante, lamentavelmente. Da minha parte, foi quando eu saí do restaurante, porque eu acho que você, como funcionário, acaba não tendo a necessidade de comunicar. Né? Eu ia para o trabalho, voltava do trabalho, não usava Facebook, não usava Instagram, nada. Quando eu saí e que a gente começou a criar o nosso projeto, aí sim surgiu a necessidade de ter esse suporte digital, de comunicar isso de uma forma mais ampla. Acho que foi essa virada assim, para mim. Eu uso muito as mídias digitais, né, como também criadora de conteúdo e por aí vai. E o Fitó sempre, desde que a gente abriu, já abriu com essa ideia de marketing mídias, né? Porque sempre tive esse corpo jovem. E tem um lado que é negativo, obviamente, mas para a gente, como comunidade, assim, hoje eu posso dizer com muita sorte que eu tenho uma comunidade digital e o Fitó tem uma comunidade que, cara, levanta a gente mesmo. Assim, na pandemia, os meus clientes, amigos, cara, seguraram o restaurante, digitaram, comentam, né? Essa possibilidade do digital leva o Fitó para todos os lugares do mundo. Do nada, um amigo meu, tu saiu aqui no Times. Rapaz, nem sabia, manda aí. Mas tem outro lado mesmo, que são os entendedores ou críticos gastronômicos, que não sabem o que estão falando, mas vão falar. E eu acho que as violências são para além da comida. Não é possível. Tem outros motivos aí, velados ou não velados, que a gente sabe quais são, que não justifica você detonar uma pessoa porque um copo cai. Não entra na minha cabeça. Um dia desse eu vi um cara gritando com a minha funcionária, eu não posso ficar no restaurante, né? Proibida. Que eu botei para fora. Aí fui acusada de misandria. Olha que loucura. Nem existe. E nada justifica um homem ou qualquer pessoa adulto gritar com a moça. Não tem. Não, olha, meu amigo, pode ter queimado seu filho sem querer, mas não é impossível você, né? E esses gritos acontecem também, eles ecoam na internet também. Mas existe um outro lado de vocês têm clientes incríveis que vão com a gente, nossa, absurdamente, que são assim, porta-estandarte. O ano que vem, se Deus quiser, quero fazer um bloco de carnaval. Eu acho que só um adendo, acho que também esse tipo de pessoa a gente não pode nem chamar de crítico gastronômico, porque crítico gastronômico é uma profissão que realmente a gastronomia precisa, é um jornalismo muito bem feito, que a gente tem no restaurante, a gente precisa do feedback da pessoa que está fora e criticando para a gente crescer, não criticando nesse sentido de diminuir a gente. E eu acho que a gente não pode se tornar refém da rede social. O Médici, quando mais cresceu, foi quando eu fazia a rede social, eu não sei fazer, mas era o boca a boca. Então, a gente manter essa coisa do fiel, do boca a boca, e não se tornar refém de tudo que as pessoas falam. Todo mundo é muito forte quando está no celular, mas a gente tem que acreditar naquele cliente. Eu adoro ir na sala e conversar com o cliente, falar o que você está gostando, qual que é o seu feedback, porque é aquela pessoa que eu posso confiar. Quem põe na rede social, que está, nem sei quem é, e falar, aqui não é comida mexicana, alguma coisa, essa pessoa eu não acredito. E eu acho que, pegando uma das suas perguntas do empreendedorismo, temos aqui uma pessoa que, com 24 anos, 25, eu abri o Médici com 23 anos. Com 23, ela já tinha ido para Nova York estagiar, voltou. Estagiar não, trabalhar, né? Voltou, com 23 anos, resolveu abrir um restaurante mexicano em São Paulo, que é
já tiveram algumas tentativas, estou falando isso lá atrás, não deram certo, né? Então, acho que a Luana pode responder a sua parte do empreendedorismo, que acho que não tem ninguém mais empreender. Tem, mas uma das jovem querer ser doida. Eu acho que o MED surgiu porque eu tinha 23 anos e eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Porque eu acho que se eu tivesse hoje, eu não faria. Eu acho que a gente ser jovem dá uma coisa que é uma garra, que a gente tem que aproveitar. Eu tinha 23 anos, eu sou loucamente apaixonada pela comida mexicana e eu sou muito apaixonada pelo Brasil e eu quis trazer isso para o Brasil. Então, para mim, era um sonho, estava pronto, ninguém podia falar. Vieram muitas pessoas falar, é loucura, brasileiro não gosta de comida mexicana, e envolve para aquilo de acreditar no que você está fazendo, acreditar no projeto, acreditar e não deixar nada acontecer e que te abale. Vai ter muita pessoa falar, você é jovem, você não sabe o que você está fazendo, ou isso não vai funcionar, mas faz. A maior caso de pessoas que são bem-sucedidas foram porque acreditaram, independente da idade, no que estava fazendo. Então, ter aberto o MEDS com 23 anos foi um desafio muito maior do que se eu tivesse aberto agora. O WhatsApp, que a Meta queria, eu abri muito melhor. Eu também não tinha o Shake Árabe, que com dinheiro, a gente foi com 300 mil reais, a gente fez obra, a gente fez equipamento, e em 6 meses a gente conseguiu recuperar todo o nosso investimento, sem rede social, sem essa parte, num boca a boca. Então, acho que é muito a gente acreditar. E, no caso, muitas pessoas já falaram, é porque você é mulher, o chefe Eduardo, enfim, eu não escuto. Eu acho que eu preferi escutar pessoas que têm fundamentos no que estão falando. Pessoas que querem me diminuir, eu não vou ouvir. Então, se a pessoa tem um embasamento e tem algo para eu crescer, eu vou ouvir. Mas se falar alguma coisa, porque você é mulher, porque você é isso, sinto muito, que para mim é inveja no máximo. Então, eu não vou ouvir e eu vou acreditar no meu propósito, e eu gosto muito de ouvir quem sabe. Eu tenho uma mentora, hoje em dia, que é a Joana Monet, que é uma mulher incrível, que já me deu muita puxão de orelha, e eu acho que é isso. Eu escuto ela, se alguém falar esquerda e ela falar direita, eu vou para a direita, porque eu sei que ela quer meu bem, e o quão capacitada ela está para ser essa minha mentora. Então, acho que é a gente saber de quem a gente vai ouvir, e não deixar ninguém diminuir a gente. A última pergunta, como que é teu nome? Gabriel. O Gabriel perguntou, acho que a gente falou um pouquinho disso, mas que mesmo com um currículo tão extenso de todas vocês, todas aqui, se já se sentiram desfavorecidas por ser mulher, né? Claro que sempre, né, acontecem situações assim que você identifica. Se fosse um homem no meu lugar, talvez eu não estaria escutando isso, talvez isso não teria acontecido, né? E isso é diário. Agora, a questão é como você reage a isso, né? Eu tive a sorte de ter uma mãe feminista, assim, que sempre falou, nunca baixa a cabeça, se precisar dar uma cadeirada na pessoa, se estiver do lado, você vai. Então, assim, eu tive essa experiência, foi uma sorte minha, mas a gente sabe que não é o padrão, né? A gente vê diariamente, assim, mulheres sendo caladas, né? Deixando de apresentar tudo que poderia no seu de forma integral, assim, apresenta o que pode, como dá, porque realmente é minado, é podado o tempo todo. Mas eu acho que é isso, é cada vez mais ter essa força de responder, de contra-atacar, né? Não necessariamente com violência, mas com os instrumentos que você tem. E se precisar pedir ajuda, sempre pedir ajuda. Acho que é isso. A Luana falou agora da Joana, que é uma mentora. Acho que sempre ter alguém que você possa se apoiar dentro do trabalho, na família, ou amigos, e realmente ter uma opinião ali sincera, um feedback honesto do seu trabalho. Eu queria falar do preconceito num outro lugar, assim. Eu sempre batalhei muito pela cozinha brasileira, desde sempre. Acho que desde pequeno eu queria conhecer profundamente o Brasil, né? E sofri muito preconceito, muito preconceito. Quando eu
comecei na Anhembi Morumbi, primeiro que eu não era uma chefe conhecida, eu tinha um restaurante que nem era premiado ainda, acho, ou tinha ganho um prêmio da Veja já. E os alunos, os primeiros alunos da gastronomia, eram assim, tinham um entusiasmo muito grande com as cozinhas asiáticas, a cozinha europeia, os grandes chefes, todo aquele momento que a gente passou de tristeza, né? De viver nessa bolha que era muito ruim para mim. E eu me lembro que, não sei se Rosa lembra disso, a minha aula inaugural, que todo chefe chegava parecia uma arena, assim, né? Eu me sentia que ia ser comida pelos lobos, porque era uma arena, né, Rosa, lá na Anhembi. E eu respirei fundo, eu falei, eu tenho que começar no salto alto. E entrei assim, eu fiz alguns cursinhos de teatro, nessa minha vontade de ser outra coisa. Eu entrei, mas eu nunca fui tão forte na minha vida. E aí eu comecei a falar da cozinha brasileira, porque eu escutava a todo momento. Cozinha brasileira, eu como em casa. Isso me doía profundamente. Ou então, arroz e feijão, eu como em casa. E esse tipo de preconceito me acompanhou e me acompanha até hoje, e eu acho que o preconceito contra um projeto, contra um sonho, é tão cruel quanto... Porque aquilo te reflete, né? O seu desejo. E, quando eu mudei para os Jardins, eu saí lá da região do Baixo Augusta, ali, e fui para os Jardins. E, claro, eu faço um trabalho muito profundo com pimentas, e, uma vez, eu ouvi um garçom oferecendo uma pimenta para um cliente ali da região dos Jardins, e ele falou assim, pimenta? Pimenta é coisa de baiano. Quer dizer, um duplo preconceito, né? E aquilo me deu vontade de trabalhar mais as pimentas, mais as coisas que eu desejava, e punha mais pimenta na comida, porque era isso que eu queria. E esse tipo de preconceito eu sofri muito, sofro ainda. Esses dias foi uma pessoa no restaurante e falou assim, eu conheço feijoada como ninguém, e eu vou comer e vou fazer as minhas considerações. Aí eu respondi, a senhora pode fazer, mas tenha certeza de que elas não serão consideradas. Né, mais umas 4 horas, que delícia, que delícia. Acho que ninguém levantou, uma ou duas pessoas também, incrível. Eu queria só terminar com 2 coisas. Eu sou de uma geração bem mais, eu e a Mara aqui, né, com 67 anos, eu já tenho, então, tem muita coisa que eu poderia falar de quanto a gente já parei assédio, coisas, mas isso é uma outra palestra. Mas eu fico muito orgulhosa dessas meninas batalhadoras, jovens, e, para quem não sabe, eu sou presidente de uma lista aí que chama os 50 melhores restaurantes do mundo, e o 50 Best, como é chamado, resolveu criar um prêmio, alguns anos atrás, que é a melhor chefe mulher, a The Best Female Chef. E isso foi muito criticado, porque falaram, porque as mulheres mesmo falaram, mas eu não quero ser a melhor chefe mulher, né, Jo? Eu quero ser melhor chefe. Mas, por outro lado, o 50 Best retrucou que é uma profissão tão machista, são tão, principalmente na Europa, muito mais homens que eram chefes, a gente quase não via as mulheres, né, serem chefes, assim, que eles trouxeram esse prêmio justamente para dar voz e dar lugar para as mulheres, né? Então, e é difícil todo ano assim escolher as melhores chefes mulheres, quem são os jurados, é muito difícil. Então, eu fico muito orgulhosa, porque às vezes eu penso assim, nos Estados Unidos, a Natália foi embora, né, mas morou lá um tempão, alguns outros países, é difícil você pensar a chefe mulher. E, no Brasil, isso desde sempre, desde que a gente começou a faculdade, Flavinha Quaresma, Mara, milhares de mulheres,
tem muita chefe, tem muitas mulheres na gastronomia, sommeliers. Então, assim, eu tenho muito orgulho da mulher brasileira, porque eu acho que a gente tem uma força muito grande na gastronomia e os estrangeiros reconhecem. Tem as pessoas como a Joana Mentor, as meninas que são relações públicas, enfim, tem muita mulher trabalhando na gastronomia. E isso me dá muito, muito orgulho. Assim, é muito legal e é reconhecido. Gente, muito obrigada. Acho que foi lindo. Luana, obrigada. E hoje elas vão sair daqui e vão cozinhar hoje à noite lá no Médici todas juntas, né? Então, olha, isso aqui, essa força aqui vai continuar junta. Imagina que lindo que vai ser esse jantar com um prato aí, com os vinhos, com os drinks de cada uma, com as sobremesas de cada uma, vai ser lindo.